E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, professora de ensino religioso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre símbolos. Então, vamos lá. Nossos objetivos são reconhecer o significado e a importância dos símbolos de diferentes crenças e tradições. Compreender que os símbolos sagrados constituem linguagem e representação. Então, olha só, você sabe dizer o que essas imagens têm em comum? Veja lá, né? Olha as imagens do lado esquerdo, as imagens do lado direito. Você conhece quais delas, né? Quais, assim, você utiliza, você já viu, né? Veja, como que é, né? Bom, todas elas são símbolos. Mas qual é a diferença entre eles? Eu tenho certeza que a hora que você já bateu o olho, se olhar, professora, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, né? E essas outras aqui, ó, né? Talvez a gente conheça mais a cruz, o OM, a estrela, né? Qual que é a diferença entre os tipos de símbolo? Todas essas imagens são símbolos, mas umas são símbolos comuns, né? A gente vê ali os símbolos das redes sociais. E as outras são símbolos sagrados, né? Elas são associadas a diversas religiões. Vamos falar dos símbolos indígenas. Existem muitos símbolos sagrados indígenas, mas poucos representam tão profundamente os povos nativos do que os cocares. Os cocares variam de povo para povo e cada um representa características importantes de cada cultura indígena. E daí nós temos a imagem de um cocar, né? Que todo mundo conhece, a gente associa muito à cultura indígena. Então veja, nós falamos sobre símbolos, né? Você percebe que o símbolo é uma representação como se fosse um desenho, não vamos falar assim, né? Para a gente entender mais fácil. Mas, quando eu olho essa imagem, essa foto, eu sei que ela representa uma história. Mesmo se eu for falar, por exemplo, das redes sociais, esse símbolo aqui, veja que ele não precisa estar escrito assim, Facebook. Tá lá um Fzinho azul e eu já sei tudo o que é. Ah, professora, isso é um aplicativo, eu utilizo ele para colocar foto, para escrever, para ler a opinião dos outros, né? Então você percebe que através de olhar essa imagem, me vem assim o significado dela, o que ela representa, né? Se de repente eu coloco aquela imagem assim do M, do McDonald's, né? Veja, não precisa estar escrito McDonald's. Ah, professora, isso é daquele lugar em que eu gosto de comer, né? Aquele lugar que vende lanche e tal. Então o símbolo, ele desperta uma história, ele tem uma história por trás, né? Não é simplesmente uma imagem. É muito interessante a gente pensar sobre isso quando a gente está falando de símbolos de religiões diferentes, né? Às vezes, uma coisa que talvez eu nem conheça, um símbolo que talvez eu nem conheça, mas que representa muita coisa para pessoas diferentes, para pessoas de crenças e religiões diferentes, né? Como, por exemplo, são os cocares. Ah, cocar é um adorno, né? É uma brincadeira, é como se fosse uma tiara pra gente? É claro que não, né? Ela está relacionada, ela é uma simbologia sagrada, né? Isso tem a ver com rituais. E lembre-se que, né, há várias etnias indígenas e cada uma tem um tipo de símbolo diferente. Quando a gente está falando de cocar, então, a gente vai ver que tem vários diferentes para ocasiões diferentes. Então, é isso, né? Não é porque eu não sei a história daquele símbolo que eu também não tenho que respeitar ele. Agora, o que você pode falar é, eu sei, né, que diversas religiões têm símbolos diferentes, né? E esses símbolos representam histórias, representam, né, a crença, a religiosidade, e por isso eu tenho que respeitar esse símbolo, mesmo que eu não compartilhe da religiosidade aquela, né? Ah, professora, eu não conheço muita religião indígena, não compartilho dela, mas isso não significa que eu não posso olhar, né, para a simbologia sagrada dos indígenas e ser alheio, né, e não tratar com respeito o que o outro é. Nós temos aqui também as pinturas corporais. Além de serem sagradas, também são elementos da identidade de cada povo.
Essa arte indígena está muito além do valor estético. Ela obedece a preceitos simbólicos e cosmológicos da sociedade que a representa. E daí a gente vê uma imagem muito bonita, ó, de uma criança indígena. Olha só como ela está assim, cheia de símbolos, a gente pode dizer, né? Olha o corte de cabelo, isso também é um símbolo, isso também tem uma história. A pintura a qual ela está, né? Ela está com adereços, ornamentos, e isso é só uma questão estética, né? É claro que não é só uma questão estética. Quando a gente está falando assim de um corte de cabelo, né, uma pintura corporal, os adereços ao qual ela está usando, não é só uma questão de, eu vou ficar bonito, né, está bonito, olha as cores e tal. Isso mostra, né, de qual etnia ela é, porque como eu estava falando, há diversas etnias e cada uma tem uma simbologia diferente, certo? Isso também mostra a qual religiosidade, qual rito que está acontecendo. Tem pinturas específicas, né, para passagens diferentes, para rituais diferentes. Então, a gente não pode falar também que esses símbolos, eles são só uma questão estética, né? Eu estou sempre assim, relembrando vocês de que quando a gente olha um símbolo, mesmo que eu estou, né, quando a gente olha um símbolo de uma loja, de uma coisa qualquer, de um aplicativo, a gente sabe que tem uma história por trás, né? Quando a gente está falando de religiões, também há uma história por trás. Aqueles símbolos representam o sagrado, representam a crença, né? Representam o sistema de vida cosmológico, como que aquela etnia vê o mundo, né? Tudo isso está representado no símbolo, por isso que é uma coisa tão legal e tão interessante que a gente aprenda, né? Porque eles levam no corpo, na pintura, nos adereços, a visão de mundo que aquela etnia tem, qual o momento religioso a qual eles estão passando. E aí, você já viu símbolos sagrados, né? Eu mostrei para vocês alguns, né, no começo aqui. Faça uma lista com símbolos sagrados de diferentes religiões. Você pode desenhar também. Você já viu, né? Você usa algum, inclusive, você já andou, você já foi em algum tipo de templo, terreiro ou igreja que você viu os símbolos sagrados de diferentes religiões? Ou será que você já viu de repente um cocar indígena, né? Um instrumento de música indígena? Tente lembrar aí, escreva para mim como que você vê, né? Você já viu símbolos religiosos com você.
E aí, pessoal, lembraram, né, de símbolos religiosos que vocês podem ter visto ao longo da sua vida, né, em lugares diferentes, às vezes passando em algum templo, algum lugar sagrado, né? E você pode ter visto, ou talvez você use algum, ou conheça pessoas que usem também, né? Eles fazem muito parte da nossa vida, né? Porque eles são representações. É uma forma, é uma imagem que nos liga ao que é divino, nos liga à nossa crença. Então é muito comum, né, que as religiões em geral utilizem símbolos religiosos, assim como nós utilizamos símbolos para tudo, né? A gente deu o exemplo aqui de aplicativo de celular, né? Mas o mundo simbólico é muito grande. Vamos continuar. Você já deve ter ouvido falar em macumba, mas você sabia que macumba é uma espécie de árvore africana? E também dá nome a um instrumento de percussão utilizado nos cultos das religiões de matriz africana, como o candomblé. E daí, do lado, a gente tem a imagem, né, da macumba, que é um instrumento de percussão. Então, assim, gente, instrumento de percussão, o que é? Nada mais é do que o instrumento ao qual a gente faz som, instrumento ao qual a gente faz música, né? A gente utiliza vários. Inclusive, a música é uma coisa muito comum em diversas religiões, né? Quando a gente está pensando num culto religioso qualquer, a música é tradicional, né? Eu falo assim, é o arroz com feijão. Toda religião tem uma entonação, um canto, uma música, um mantra, né? Então essa musicalização, a melodia, ela faz parte da maioria das religiões. E por que a gente tem preconceito então com umas e não com outras, né? Cabe a nós, estudantes de ensino religioso, começar a pensar nisso. Macumba é uma palavra sempre no sentido muito pejorativo. O que significa isso, né? De maneira ruim, é como se fosse um xingamento. Por que a gente associa, então, né? Pense aí um pouquinho, né? Por que a gente associa esse termo como se fosse uma coisa ruim, né? Ligado a uma religião de matriz africana? Por que instrumentos outros que são utilizados em outras religiões não tem nenhum preconceito em relação a eles? Por que a gente fala música de outras religiões, a gente não tem preconceito, mas tem com outras, né? Então, nós, estudantes de ensino religioso, a gente tem que começar a pensar sobre isso, começar a questionar, não é? Mas por quê? Da onde que veio isso? É simplesmente um instrumento religioso, né? É simplesmente uma árvore? Por que a gente tem que ter preconceito em relação a isso? Já que há diversas religiões que, por exemplo, têm cânticos também, né? Usam instrumentos também, né? Então, faz parte aí do nosso estudo também se perguntar sobre os preconceitos que algumas religiões sofrem. Um símbolo significativo das religiões de matriz africana são os tambores e atabaques. Instrumentos sagrados acompanham os cantos e danças característicos dos cultos aos orixás. E daí tem uma imagem ali, né? Que é uma imagem onde várias pessoas estão tocando, né? Utilizando diversos instrumentos. Tal como eu disse para vocês, os instrumentos também são sagrados nessa religião, né? Porque eles fazem parte do culto, né? Tem pessoas específicas para tocar, para cantar. Tem cantos específicos, né? E assim, isso é só na religião de matriz africana? Não, só a religião de matriz africana tem instrumentos musicais, tem música, tem dança, que seja. É só, gente? Claro que não, né? Eu acho interessante quando a gente estuda ensino religioso e nós acabamos estudando diversas religiões, que a gente vê que há sim muita coisa diferente entre elas, mas há sim muita coisa igual também, né? Essa questão da ritualidade, da dança, a gente pode pensar também até nos indígenas, que nós falamos um tempinho atrás, né? Você com certeza também já viu às vezes na TV, né? Algum ritual indígena que envolve instrumento, dança, né? Então isso é muito comum em diversas religiões, né? No caso das religiões de matriz africana, esses instrumentos também são símbolos do sagrado, também são símbolos sagrados. Veja, a gente está falando de cocar,
A gente está falando de imagem mesmo, uma foto, um desenho, né? Uma representação que também é um símbolo sagrado. A gente está falando de instrumentos. Todos esses são, né, são símbolos que contam a história, que falam da crença daquela religião específica. O cristianismo também possui vários símbolos. Entre os mais conhecidos estão a cruz, a Bíblia, o peixe, a igreja, o cálice e o próprio Cristo. Então veja, ali do lado nós vemos vários símbolos sagrados, né? A cruz é a mais famosa, né, gente? Quando você vê uma cruz, você sabe, a gente sabe que a gente está falando de um símbolo que é próprio da religião cristã, né? O peixe, a Bíblia, o cálice, né? Um cálice qualquer que a gente usa em casa não tem a mesma simbologia que um padre usa dentro de uma igreja, né? Ali ele representa alguma coisa muito maior do que só um cálice. Mas você sabe por que o peixe foi adotado como símbolo cristão nos primórdios do cristianismo? Se você acha que foi por causa do milagre da multiplicação dos peixes, errou, não é por isso, né? Vamos descobrir o motivo. Antes do surgimento da Igreja Católica, quando os cristãos eram perseguidos por Roma, eles riscavam um peixe no chão para se identificar. O peixe era como uma sigla de Jesus Christus Theo Ictus Soter, que significa o quê? Jesus Cristo, de Deus, o Filho Salvador. Então veja, gente, essa questão do peixe, né, também começou como um símbolo para identificar. Olha essa história, né? Então eles estavam sofrendo uma perseguição em Roma. Não era assim interessante para eles se assumirem como cristãos. Eles utilizavam um símbolo entre eles, né? Para que eles se conhecessem, eles soubessem que eles estavam ali. Esse símbolo era o peixe. Veja como esse símbolo, o que significa um peixe, né, gente? Em diversos lugares diferentes, aleatórios, está vendo um peixe no rio. Não é a mesma coisa. Um peixe no mercado que você vai comprar, claro que não é a mesma coisa. Mas naquele momento e até hoje, né, em determinados lugares, esse peixe simboliza a força do cristianismo, né? Simboliza uma religião. E agora eu estou falando da história. Esse peixe simboliza uma história antiga, né? Que veio de lá e até hoje. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem a importância de um símbolo sagrado, né? Não é só uma imagem que pode ser desrespeitada, né? Independente, como eu falei para vocês, independente da religião, a qual for, né? É uma imagem que eu tenho que entender ela, né? Não posso transgredir, não posso desrespeitar essa imagem. Olha só as imagens orientais, hinduísmo, taoísmo, que apareceu no começo, né, gente? Budismo, shintoísmo, confucionismo. O Om é o símbolo universal do yoga. Vocês já viram o pessoal falando Om, né? É considerado a origem e o fim de todos os verbos. Nele, o universo se cria, se conserva e se dissolve. Essa é a simbologia do Om. E vamos lá de atividade. Qual que é a importância dos símbolos sagrados? Faça um texto com pontos importantes que você aprendeu. Então nós estávamos conversando quanto que é importante esses símbolos, como nós devemos respeitá-los. Agora escreva aí um texto sobre o que foi conversado com você.
E aí, pessoal, conseguiram escrever o texto, né, disso que nós estávamos conversando sobre a importância dos símbolos religiosos? Vamos fazer nossa retomada, então. Os símbolos comunicam ideias, conectam os seres com o sagrado, unem pessoas em suas religiões e cultura numa mesma identidade. Existem diversos tipos de símbolos e cada um com seus significados. Certo, pessoal? Conversamos um pouco sobre símbolos sagrados. Espero que vocês tenham gostado e até mais!